Meus amigos e minhas amigas, evangélicos e católicos, sou o pastor Alves e desejo que a paz de Cristo esteja com todos. Quero falar hoje sobre o tema o falso evangelho. O que é isso? E do que isso se trata? Mas você deve estar curioso e querendo saber por que motivo eu quero falar sobre o falso evangelho. Quero falar sobre o falso evangelho porque o apóstolo Paulo nos adverte a não sermos mais como meninos. Paulo diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Por que o apóstolo Paulo estava falando isso para a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso ainda era uma igreja pura, que não tinha se contaminado pelo falso evangelho. E o apóstolo estava advertindo esta igreja para que eles tomassem cuidado contra o falso evangelho. Paulo estava falando aos efésios dos falsos mestres, dos falsos apóstolos que estavam invadindo as igrejas de sua época. Paulo disse aos efésios que esses falsos apóstolos estavam pregando todo o vento de doutrina, com artimanha e astúcia de homens que induzem ao erro. Paulo estava aqui alertando os efésios de que os falsos mestres estavam ensinando mentiras que desviavam os cristãos do verdadeiro evangelho de Cristo. Os falsos apóstolos estavam induzindo os cristãos ao erro e à condenação eterna. Porque foram esses falsos mestres, citados por Paulo, que criaram o falso evangelho, que desvia o cristão da cruz de Cristo e conduz o cristão para o mundo, para as coisas terrenas, e assim o cristão perde o foco do céu e caminha para a perdição. De qual perdição estamos falando aqui? Estamos falando da perdição que é o inferno, que é a condenação eterna no lago de fogo. Então, meus amigos cristãos, nós que estudamos a palavra de Deus, não podemos mais ser como meninos, agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Os falsos pastores, os falsos profetas e os falsos apóstolos estão aí hoje, mais atuantes do que nunca, procurando arrebanhar o máximo de cristãos que for possível. E eles estão tendo grande sucesso, estão conseguindo levar multidões para o inferno. Por isso, precisamos identificar esses falsos líderes da igreja. Precisamos saber quem eles são e qual é a astúcia deles, e que outro evangelho eles estão pregando, pois isso é muito importante para nós hoje, se não quisermos ser enganados por eles e caminharmos juntamente com eles para o inferno. Porque foi isso que o apóstolo Paulo disse sobre eles. Paulo diz aos filipenses: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O apóstolo Paulo aqui nos dá uma pista de como identificarmos o falso profeta, o falso pastor e o falso apóstolo. Diz Paulo que eles só se preocupam com as coisas terrenas, com os bens materiais e com o dinheiro. Portanto, meu amigo cristão, cuidado com o falso evangelho. Observe se na sua igreja estão falando muito em dinheiro e de coisas materiais, e não estão dando
a devida atenção para a pregação da cruz de Cristo, do amor fraternal, da misericórdia e da justiça. Se isso está acontecendo na sua igreja, é o momento de você repensar a sua vida de cristão e procurar um outro local para servir a Deus, um local onde realmente as pessoas estão interessadas em herdar o reino de Deus. No próximo programa, daremos continuidade ao tema O Falso Evangelho. Agradecemos por sua audiência e fiquem todos na paz de Cristo.